Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Ressaca do mar provoca estragos em vários pontos do litoral do estado. Em Meaípe, as ondas derrubaram parte da rodovia ES 060 e 2 carros foram parar no mar. E em Vila Velha, a água ultrapassou o calçadão e chegou à avenida. Um surfista passou sufoco ao descer uma onda de 8 metros. Jogador de futebol paga fiança de R$ 5.000 e é liberado após provocar acidente com 8 carros em Camburi. Ele mora nos Estados Unidos e não tinha habilitação para dirigir no Brasil. Segundo a polícia, o jovem apresentava sinais de embriaguez. Morre universitária que estava internada 16 dias após grave acidente na BR-101. Ela é a 4ª vítima fatal da colisão provocada por um caminhão. Navio onde vazamento de gás provocou a morte de 2 tripulantes deixa o porto de Vitória. 2 vítimas saíram da UTI. Moradores de rua ocupam mansão de R$ 5 milhões na Praia do Canto. Segundo vizinhos do imóvel, os invasores usam drogas e realizam furtos na região. E veja também, cada vez mais lojas e shoppings abrem as portas para receber os pets, de olho em um mercado que cresceu quase 7% nos últimos 2 anos no país. Além de fazer compras, os donos também podem lanchar com seus bichinhos de estimação. Agora, no Jornal Capixaba. A ressaca do mar provocou estragos em vários pontos do litoral do estado neste final de semana. Em Vitória, os quiosques da Curva da Jurema foram atingidos pela força da água, que chegou a entrar em alguns estabelecimentos e quebrar pisos. Em Meaípe, as ondas derrubaram parte da rodovia ES 060 e 2 carros foram parar no mar. E em Vila Velha, um surfista passou sufoco ao descer uma onda de 8 metros. A prancha chegou a quebrar, tamanha força do paredão de água. As imagens de surfistas pegando ondas gigantes no mar de Vila Velha, a cerca de 5 quilômetros da costa, têm chamado a atenção nas redes sociais. Nossa, moleque! Onda! Rodrigo é surfista profissional há 20 anos. Mesmo com a experiência, ficou surpreso com o tamanho das ondas que se formaram. A que ele surfou tinha 4 metros. Estava ansioso, nervoso, mas ao mesmo tempo com vontade, mas não esperava ver algo tão assustador e bonito ao mesmo tempo, né? Que é um espetáculo da natureza. Lucas, também surfista profissional especializado em ondas gigantes, foi quem organizou a expedição até a região, conhecida como Laje do Avalanche. Mesmo acostumado com as ondas grandes, Lucas tomou uma vaca, que no linguajar dos surfistas significa levar um caldo daqueles. A onda gigante foi tão forte que chegou a quebrar a prancha. Eu tava rodando, o colete foi saindo aqui, ó, saiu de um lado. Aí eu falei, caraca, não sai, pelo amor de Deus. Depois eu fui ver, aí quando eu subi, não vi, a outra é muito grande, velho. Assim, eu ia me resgatar, ele conseguiu me pegar. A outra cara era muito grande. Você pode ver no vídeo, se eu tivesse feito o drop, né, até o final da onda, teria sido um tubo, talvez o melhor tubo da minha vida, que eu já surfei em casa, pertinho da minha casa. Entendeu? A forte ressaca que atinge o litoral capixaba traz felicidade para os surfistas e tristeza para quem mora ou depende da praia. Em Taparica, as ondas foram longe, a ponto de atingir a avenida e surpreender motoristas. A ressaca também foi forte na Praia da Costa. Em Guarapari, os motoristas foram pegos de surpresa quando parte da pista foi engolida pelas ondas. Um veículo ficou pendurado, o outro foi parar dentro do mar. Tá boiando aqui, ó, o carro ali, ó. Segundo a polícia militar, ninguém ficou ferido. Em Vitória, a ressaca atingiu principalmente a Curva da Jurema. Aqui, as ondas foram tão fortes que chegaram até os quiosques. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente da capital, o processo de licitação da obra de engordamento da praia segue tramitando. Finalizar aí o prazo edital, nós temos um período para que a gente possa receber questionamento das empresas participantes, deve dar lá para em torno de 5 a 10 de agosto. E aí
Se não houver nenhum problema, a empresa ganhadora aparece, a gente contrata e começa as obras. Normalmente nesses certames sempre há questionamentos e acaba que essa discussão acaba se prolongando um pouquinho mais para além dos prazos legais previstos em relação à questão do edital e da própria concorrência. Então, nós vamos trabalhar com delicadeza aí para ver se a gente consegue garantir essa obra até o final do ano. Enquanto o processo de licitação não termina, o secretário não descarta a possibilidade da Prefeitura fazer uma intervenção emergencial na curva da Jurema. Se necessário for, até que depois da pós-ressaca, que a gente faça isso até que a obra chegue, faremos, não tenha dúvida. Eu creio que nós não vamos precisar. Se você observar agora de dia, ó, sem ressaca, a areia está lá embaixo. Então a praia está mais ou menos salva. O problema aqui da ressaca é a noite. Está crescendo muito a ressaca na parte da noite e chegando a água aqui em cima. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que uma equipe esteve no local onde houve a erosão na ES 060 em Meaípe e determinou como medida emergencial que o trânsito siga em uma pista. A sinalização será reforçada. Segundo o Instituto Clima Tempo, a ressaca no mar deve começar a diminuir amanhã. Na Grande Vitória, as temperaturas vão continuar entre 17 e 27 graus nesta terça-feira. Quem quiser curtir o friozinho vai precisar ir para Domingos Martins, onde os termômetros podem registrar 13 graus. O navio AP do Brava, onde o vazamento de gás provocou a morte de 2 tripulantes na última quarta-feira, deixou o Porto de Vitória na tarde de hoje. 2 vítimas da intoxicação deixaram a UTI, mas seguem internadas em um hospital particular de Vila Velha. Mirko Seman, de 59 anos, e Alexander Mopenko, de 42, saíram da UTI e estão em quartos deste hospital em Vila Velha. Eles seguem em observação após serem contaminados. O último boletim médico divulgado pelo hospital relata a evolução dos 2 ucranianos. Eles estão conscientes e sem quaisquer sintomas. No entanto, não há previsão para que eles e o croata, que está internado em outro hospital do grupo, recebam alta. Durante o final de semana, os 3 tripulantes do navio AP do Brava, de bandeira das Ilhas Marshall, saíram do isolamento. A suspeita da equipe médica é que eles se intoxicaram com gás sulfídrico, que é altamente tóxico. De acordo com a Atlântica Plóvida, dona da embarcação, a tripulação se contaminou após vazamento de um duto de gás. O navio deixou o Porto de Vitória por volta das 3 da tarde. A Marinha afirmou que instaurou um inquérito administrativo para investigar os motivos que levaram o navio a se aproximar da costa brasileira. Os corpos dos 2 tripulantes que morreram por causa do acidente no navio AP do Brava continuam no Departamento Médico Legal, sem previsão de liberação. E o corpo da universitária Karen Bianchi Botelho foi enterrado no fim da tarde de hoje no cemitério Jardim da Paz, na Serra. A jovem é a 4ª vítima fatal do grave acidente que envolveu um carro de passeio e um caminhão carregado de abóboras no início do mês na BR-101 em Carapina. Karen tinha 19 anos. Ela sofreu uma parada respiratória por volta das 5 horas da manhã de hoje. A jovem estava internada há 16 dias com uma série de fraturas sofridas com o impacto do acidente. Na época, a universitária deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Jaime Santos Neves, depois que o carro em que ela estava com mais 6 amigos foi atingido por um caminhão carregado de abóboras. Outras 3 pessoas morreram ainda no local do acidente. Um jogador de futebol de 21 anos causou um estrago e tanto ontem de madrugada na orla de Camburi. Ele provocou um acidente que envolveu 8 carros. O jovem mora nos Estados Unidos e não tem habilitação para dirigir no Brasil. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez. O jogador pagou fiança de R$5.000 e foi liberado. O vídeo mostra a quantidade de carros envolvidos no acidente que aconteceu na madrugada deste domingo, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Dos 9 veículos envolvidos, 7 são de taxistas que estavam aguardando clientes em frente a uma casa de shows. Pelas imagens, é possível ver como alguns ficaram após o impacto da batida. Este veículo, um dos envolvidos na colisão, estava estacionado na rua nesta tarde. O para-choque e a traseira do carro ficaram quebrados. Uma corda foi improvisada no veículo para que o taxista conseguisse fechar o porta-malas. O jogador de futebol Felipe Lopes Canzian, de 21 anos, dirigia o veículo branco que aparece nas imagens e, segundo testemunhas, foi o condutor responsável por causar o acidente. A polícia informou que o jovem, que mora nos Estados Unidos, não possui carteira de habilitação para dirigir no Brasil. Testemunhas contaram que o jogador seguia no sentido Praia do Canto em alta velocidade
quando ao passar por este trecho, teria tentado ultrapassar um motorista de aplicativo, mas não conseguiu e acabou colidindo com a lateral do veículo. Com o impacto da batida, o veículo de aplicativo atingiu um táxi, o que gerou o engavetamento de outros 6 carros. De acordo com a polícia, o jogador foi autuado em flagrante por condução de veículo em estado de embriaguez e sem habilitação. Ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade provisória. O advogado que representa o jogador não quis gravar entrevista. Tentamos também contato com as vítimas, mas os taxistas envolvidos não estavam no ponto de táxi nesta tarde. O gerente de uma loja foi atingido por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na rodovia do Contorno, em Cariacica. O crime aconteceu na noite de ontem. Mesmo ferido, ele conseguiu conduzir o veículo até um pronto atendimento da região. A bala ficou alojada no crânio da vítima, mas sem provocar lesões graves. O homem foi medicado e já recebeu alta. Ele acredita que está vivo por um milagre. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. O gerente de uma loja de telefonia em um shopping de Vitória foi baleado quando passava pela rodovia do Contorno, em Cariacica, município onde mora. A vítima contou que um homem em um veículo tentou fechá-lo para roubar o carro que dirigia. Ele então acelerou e foi baleado na cabeça. Conversei com Henrique da Conceição Oliveira por telefone. Ele não quer aparecer, mas topou falar com a gente. Ele está bem. O gerente recebeu alta do hospital e está em casa ao lado da família. Henrique acredita que está vivo por um milagre. Ontem eu vindo para casa do trabalho, me encontrei nessa situação aí de desespero, que na hora eu tive pouco tempo para poder reagir, mas eu acho que Deus me deu um livramento e a capacidade de agir de forma rápida, mesmo ferido, conseguir me deslocar até o hospital, pronto atendimento de Alto Laje. Estava em direção ao trajeto que eu faço para minha residência. O cara parou não, veio com o carro locomovendo e parou junto com o meu. O carona do outro veículo apontou para mim encostar o carro com a arma em mão, em punho. Eu freiei o carro e deixei ele passar da frente. Na hora que ele passou a pessoa que eu ia parar, eu cortei ele pela esquerda e consegui me invadir o local. E percebi que ele estava disparando por trás do veículo. Ouvi 2 disparos e quando eu senti o impacto, foi quando eu botei a mão no ferimento e percebi sangrando e acelerei o máximo possível. Essa imagem é da radiografia feita na cabeça de Henrique. Mostra o projétil no topo do crânio, mas sem lesão. Eu vi a radiografia e fiquei muito assustado, mas em todo momento consciente. O crime contra o gerente foi registrado como tentativa de latrocínio, que é roubo com grave ameaça à vida. A Polícia Civil vai investigar o caso. O gerente quer esquecer o que aconteceu. É livramento, é milagre. A palavra que eu falo assim é milagre mesmo. É agradecer a Deus todos os dias que eu tenho uma segunda chance. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação. Moradores de rua invadiram e estão morando em uma mansão de R$5 milhões na Praia do Canto, área nobre de Vitória. O local já foi sede de uma das maiores construtoras do estado. Segundo vizinhos do imóvel, os invasores usam drogas e realizam furtos na região. Outra preocupação é com a dengue, porque o terreno tem focos do mosquito Aedes aegypti. Uma casa de luxo com mais de 1.000 metros quadrados, localizada na Praia do Canto, em Vitória. O imóvel já foi sede de uma das maiores construtoras do estado, mas segundo moradores do bairro, o espaço está abandonado há pelo menos 9 anos, após a empresa decretar falência. Nos últimos meses, a mansão foi ocupada por moradores de rua e usuários de drogas. O empresário que gravou este vídeo afirma que passava pela casa quando se deparou com uma bicicleta compartilhada, que estava abandonada na porta de entrada, aparentemente quebrada. Saindo com a lixeira, dando migué. Ele afirma que viu uma movimentação dentro do imóvel e observou quando um rapaz saiu do local, pegou a bicicleta e fugiu. Na ocasião, o empresário acionou a polícia militar, mas aguardou meia hora em vão. Isso está favorecendo um clima de insegurança generalizada da região, muitos furtos e assaltos. Nesta manhã, a casa estava com correntes e cadeados novos. Não notamos a presença de ninguém no imóvel, apenas remédios, roupas, garrafa plástica e cigarros espalhados. Os vizinhos relataram que, além do forte cheiro de urina, eles estão tendo que lidar com pessoas usando drogas na residência.
violência, escondendo produtos roubados e até colocando fogo. O medo é de que uma tragédia possa acontecer. Tem gente que evita até circular à noite pela região. Um cara desse que está sob efeito desse tóxico, vir aqui para a rua cometer crime. É preocupante essa situação. Eles tendo essa facilidade para usar droga e cometer vários delitos, eles podem sair da rua para a rua ali e atacar quem está passando ali perto. O imóvel vai a leilão ainda neste ano com lance mínimo de 5 milhões de reais. Esta não é a primeira vez que isso acontece, mas os vizinhos da mansão estão com expectativa positiva para que algum empresário compre a casa e consiga investir. Eles afirmam que já entraram em contato com os órgãos competentes e aguardam retorno. Já fizemos a solicitação no 156, né? Várias solicitações e eles, pelo que eu sei, eles já até notificaram ao proprietário e a gente aguarda que o proprietário, né, cuide desse imóvel, né? Nós fazemos esse apelo ao poder público, que aumente o policiamento na região. A Prefeitura de Vitória informou que o local foi alvo de fiscalização. Na ocasião, foi feita a limpeza e a retirada de entulhos, além da aplicação de larvicida para exterminar focos do mosquito Aedes aegypti. Moradores em situação de rua que estavam no local foram encaminhados para os serviços de assistência oferecidos pela Escola da Vida. O proprietário do imóvel já foi notificado e multado. Já a Polícia Militar informou que realiza policiamento no bairro. Sobre a demora no atendimento ao morador, a direção do CIODES vai apurar o fato. A seguir, passageiros do Sistema Municipal de Transporte de Vitória e Vila Velha já estão fazendo a validação dos cartões para a implantação do bilhete único. A expectativa do governo é que a unificação de todo o sistema fique pronta em setembro. A gente volta já. Os passageiros do Sistema Municipal de Transporte de Vitória e Vila Velha já estão fazendo a validação dos cartões para a implantação do bilhete único. A expectativa do governo é que a unificação de todo o sistema fique pronta em setembro. Desde o último sábado, os passageiros dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha estão sendo obrigados a passar os cartões em 2 leitores. Aqui agora. Passo em um, depois passo no outro, e a catraca liberada e passo aí. É mais rápido a circulação, o cartão, né? Vai passando, não aglomera muito na frente. A medida faz parte da implantação do sistema da bilhetagem única, que vai integrar os sistemas municipais com o Transcol. Os passageiros dos 2 municípios, 61 mil de Vitória e 11 mil de Vila Velha, terão prazo para fazer a validação até o dia 16 de agosto. O mesmo procedimento já foi realizado em maio e junho com os usuários do Transcol. Cerca de 400 mil cartões já foram atualizados. De acordo com a Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas, a previsão é que o sistema de bilhete único comece a funcionar a partir do mês de setembro. Nessa fase, os passageiros vão poder utilizar o mesmo cartão para pegar qualquer ônibus na Grande Vitória. Primeiro nós precisamos concluir a troca de tecnologia dos municipais, os cartões dos municipais já migrando para o novo sistema, e aí a gente consegue identificar todos os cartões Transcol municipais como bilhetes únicos, e aí a gente consegue, aí tem uma série de instalações e testes de equipamentos para setembro você poder estar utilizando em todos os ônibus, todos os cartões. O sistema de bilhete único ainda prevê que os passageiros possam, em um determinado tempo, desembarcar de um ônibus e embarcar em outro, pagando apenas uma passagem. Essa fase do projeto está prevista para ser implantada no início do ano que vem. Passa a ser um sistema único, integrado, onde você não vai precisar pagar mais 2 tarifas quando trocar de ônibus. O Ministério da Infraestrutura pediu hoje à Agência Nacional de Transportes Terrestres a suspensão da nova tabela de piso para a contratação de frete de caminhoneiros até a próxima quarta-feira. Na data, está marcada uma reunião entre o governo e líderes da categoria. A publicação da tabela levou à mobilização de grupos de caminhoneiros no WhatsApp, prometendo paralisações por conta do valor considerado baixo. Veja no próximo bloco, cada vez mais lojas e shoppings abrem as portas para receber os pets, de olho em um mercado que cresceu quase 7% nos últimos 2 anos no país. Além de fazer compras, os donos também podem lanchar com seus bichinhos de estimação. É um instante só.
Apesar da crise econômica dos últimos anos, existe um setor que permanece aquecido no país. O chamado mercado pet cresceu quase 7% nos últimos 2 anos, com um faturamento que superou a casa dos 21 bilhões de reais somente no ano passado. Um desempenho que vem mudando hábitos e fazendo com que muitos estabelecimentos comerciais abram as portas para os animaizinhos de estimação. Basta o Brutus chegar nesta loja para funcionários e clientes darem uma pausa no que estão fazendo. Carinho é o que não falta para ele. E a disputa é grande para ver quem conquista a atenção do cachorro. Para o dono, ou melhor, papai do Brutus, não tem coisa melhor que poder fazer as compras na loja de suplementos na companhia do cachorro. Onde ele é bem recebido, ele faz questão de entrar, questão mesmo, ficar parado na porta até o pessoal vir, fazer carinho nele. Olha lá, ele é muito bem recebido. Um lugar que aceita o meu cachorro, vou dar sempre prioridade para entrar e para estar consumindo alguma coisa. Desde quando inaugurou, sempre foi permitido entrar com os animais, independente do animal que seja, mas pode entrar. E a equipe também abraça o animal, todo mundo é bem receptivo com o animal, todo mundo gosta bastante. Está cada vez mais comum os estabelecimentos abrirem as portas para os animais. Na entrada, há sempre um aviso de que o local está pronto para receber os bichinhos. No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, há um espaço gratuito e exclusivo para os donos lancharem na companhia do animal. Ideia aprovada pela Mariana, que costuma passear com a família na companhia do Yorkshire e Dudu. Antes eu não podia levar eles para tantos lugares. Hoje a gente pode levar para shopping, restaurantes, cafés. Outro lugar que tem atraído o público pet são as pracinhas municipais, conhecidas como Pracão. É aqui que boa parte dos cachorros gasta energia. Eles gostam bastante. É incrível, assim. No início eu achava que era só mais um rotineiro para ele, mas ele nem brinca com as minhas coisas. Ele brinca no parque, então, assim, basicamente. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abimpet, o mercado cresceu 6,9% nos últimos 2 anos no país. No ano passado, o faturamento chegou a mais de 21 bilhões de reais. Atualmente, o Brasil é considerado um dos principais países do mercado pet, ocupando o 3º lugar mundial. E a tendência é crescer ainda mais. Quem tem animal de estimação afirma que prioriza os lugares em que os bichinhos são bem-vindos. Eu opto por lugares que eu posso levar a Luna, por exemplo, cafeterias que eu posso levar ela, restaurantes, porque ela está comigo o tempo inteiro. A gente vinha a esses lugares, uma feira livre, a uma pracinha onde pode levar os cachorros, a um shopping onde pode ir cachorro, porque tem shopping que não pode, a gente também não vai. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.